Desconfiada das atitudes do marido, uma mulher rica decide se disfarçar de empregada doméstica em sua própria casa enquanto ele está fora. Ao retornar, ele faz isso. Vanessa sempre foi uma mulher de personalidade marcante. Nascida em uma família tradicional e abastada, ela cresceu cercada pelo luxo e pelo rigor dos costumes familiares. Seus pais, José e Amanda, eram figuras proeminentes no ramo da hotelaria, donos de uma cadeia de hotéis renomados que haviam construído com muito trabalho e dedicação. Desde cedo, Vanessa foi educada para se portar com elegância e disciplina, sempre sob a vigilância cuidadosa da mãe, que exigia dela o melhor comportamento em qualquer ocasião. Você tem um futuro brilhante, minha filha, dizia Amanda frequentemente, enquanto ajustava o vestido impecável de Vanessa para mais uma das festas de gala que costumavam frequentar. Vanessa, embora grata pela vida de conforto, sentia o peso das expectativas que seus pais colocavam sobre ela. A responsabilidade de manter o nome da família sempre pairava sobre seus ombros, e isso moldou muito de quem ela se tornaria. Com o passar dos anos, Vanessa aprendeu a sorrir mesmo quando o coração pesava, a manter as aparências em qualquer situação, e a ser a mulher que todos esperavam, refinada, culta e sempre impecável. Foi numa dessas festas, uma elegante recepção oferecida por um parceiro de negócios de seu pai, que Vanessa conheceu Gustavo. Ele estava encostado casualmente no bar, vestido com um terno preto perfeitamente ajustado, com um sorriso fácil que parecia iluminar o ambiente. Quando os olhares se cruzaram pela primeira vez, Vanessa sentiu um frio na barriga que não era típico dela. "Quem é aquele?" perguntou a uma amiga ao lado, tentando disfarçar o interesse. "Gustavo Carrillo", respondeu a amiga, um jovem empresário, bem-sucedido e muito carismático. "Dizem que ele tem grandes ambições." Vanessa se aproximou, fingindo estar interessada em algo no bar, mas Gustavo rapidamente tomou a iniciativa. "Boa noite, senhorita", disse ele, com um sorriso que deixava qualquer um à vontade. "Não pude deixar de notar como você ilumina este lugar." Vanessa riu, surpresa com a audácia dele, mas também encantada. Conversaram por horas naquela noite, esquecendo-se dos convidados ao redor. Gustavo era tudo o que Vanessa sempre sonhara, inteligente, charmoso e com uma visão de futuro que parecia se alinhar perfeitamente com a dela. Ambos queriam uma vida estável, cheia de realizações, e valorizavam os mesmos princípios de família e tradição. O romance se desenvolveu rapidamente. As famílias de ambos ficaram encantadas com a união, vendo nela não apenas um grande amor, mas também uma aliança promissora entre duas dinastias de sucesso. O pedido de casamento veio apenas 6 meses após o primeiro encontro, em um jantar romântico à luz de velas, com a cidade ao fundo. "Vanessa, você é a mulher que eu sempre procurei", disse Gustavo, ajoelhando-se com um anel de diamante cintilante em mãos. Vanessa, emocionada, aceitou sem hesitar, sentindo que aquele momento era a realização de todos os sonhos que sua mãe sempre cultivara para ela. O casamento foi um evento grandioso, digno de duas famílias tão influentes. Foi realizado em um dos hotéis da família de Vanessa, com uma vista deslumbrante da praia. Cada detalhe da cerimônia havia sido meticulosamente planejado, desde o vestido de noiva, desenhado por um renomado estilista italiano, até o buffet que contava com pratos elaborados pelos melhores chefes do país. Os pais de Vanessa e Gustavo estavam radiantes, trocando cumprimentos e sorrindo para as câmeras. "É a união perfeita", comentavam os convidados, impressionados com o glamour e a harmonia do evento. Durante a cerimônia, Gustavo fez questão de reafirmar seu amor e compromisso em palavras que tocaram o coração de todos. "Prometo ser o homem que sempre estará ao seu lado, nos bons e maus momentos", declarou ele, segurando a mão de Vanessa com firmeza. Vanessa olhou para ele, emocionada, e naquele momento sentiu que todos os sacrifícios e expectativas haviam valido a pena. Estava diante do homem dos seus sonhos, e juntos iriam construir uma vida que todos invejariam. Após o casamento, Vanessa se dedicou completamente à nova vida. Enquanto Gustavo expandia seus negócios, ela administrava a casa com a mesma elegância com que fora criada. A vida deles era uma sucessão de eventos luxuosos, viagens frequentes e jantares de gala. Vanessa era vista como o exemplo perfeito de esposa dedicada e elegante, sempre ao lado do marido em todas as ocasiões importantes. Eles eram um casal modelo, sempre juntos, sempre sorrindo, sempre parecendo profundamente apaixonados. Os primeiros anos de casamento de Vanessa e Gustavo foram marcados por uma felicidade que parecia inabalável. Contudo, com o passar do tempo, Gustavo começou a se dedicar cada vez mais aos negócios, e a presença constante do marido em casa se tornou uma lembrança distante.
As reuniões de trabalho se estendiam até tarde da noite, e as viagens de negócios, antes esporádicas, passaram a ser quase constantes. Vanessa, que sempre se orgulhou de ser uma esposa compreensiva, começou a sentir o peso da solidão que se instalava silenciosamente em sua vida. Em uma manhã de primavera, Gustavo anunciou que precisaria viajar para uma importante negociação. São apenas alguns dias, Vanessa, disse ele enquanto arrumava a mala no quarto. Esse contrato é crucial para expandirmos nossos negócios no norte. Não posso perder essa oportunidade. Vanessa sorriu, tentando esconder sua frustração. Eu entendo, Gustavo. Mas tem certeza de que não pode delegar isso a alguém da sua equipe? Gustavo balançou a cabeça, determinado. Dessa vez, não. É muito importante que eu esteja lá pessoalmente. Vanessa sabia que insistir seria inútil. Gustavo sempre foi ambicioso, e ela respeitava isso, mas a frequência com que ele estava fora de casa começava a incomodá-la profundamente. Depois que Gustavo partiu, a casa enorme parecia ainda mais vazia. Vanessa tentava preencher os dias com atividades rotineiras, ia ao spa, encontrava-se com amigas para almoços longos e supervisionava as reformas em uma das propriedades da família. Porém, a ausência de Gustavo a atormentava. Ela se pegava olhando para o relógio, aguardando uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que o marido pensava nela. Quando ele finalmente ligava, o tom era sempre apressado e as conversas eram rápidas e superficiais. Estou muito ocupado, meu amor. Não tenho muito tempo para falar agora, dizia ele, quase sempre terminando a ligação antes que Vanessa pudesse expressar seus sentimentos. Certa noite, Vanessa decidiu que precisava entender o que realmente estava acontecendo. Algo nos olhos de Gustavo, nas palavras rápidas e evasivas, sugeria que ele estava escondendo algo. Ela se lembrou de um dia específico antes da viagem para Monterrey, quando encontrou um perfume feminino sutilmente impregnado na camisa do marido. Vanessa tentou não pensar no pior, mas aquela sensação incômoda não a deixava em paz. Será que estou imaginando coisas? Perguntava a si mesma, mas a dúvida se recusava a desaparecer. Sozinha em casa, Vanessa começou a refletir sobre o casamento. As lembranças dos sorrisos e juras de amor pareciam distantes. O que antes era um conto de fadas começava a mostrar suas rachaduras, e Vanessa se sentia impotente, sem saber o que fazer para salvar o que havia construído com tanto carinho. Uma tarde, enquanto observava os empregados da casa trabalhando, uma ideia inesperada começou a se formar em sua mente. Ela observava Clara, a governanta, coordenando os outros funcionários com destreza e percebendo como ninguém dava muita atenção a eles. Naquele momento, uma possibilidade audaciosa surgiu, e se ela se infiltrasse na própria casa disfarçada de empregada? A ideia parecia absurda no início. Vanessa nunca havia precisado se esconder atrás de outra identidade, muito menos de uma posição tão distante de sua realidade. Mas a curiosidade e a necessidade de saber a verdade a consumiam. É a única forma de descobrir o que realmente acontece quando ele pensa que estou ausente, Vanessa pensou, enquanto olhava para seu reflexo no espelho, imaginando como poderia transformar sua aparência de uma dama da alta sociedade para uma funcionária comum. Vanessa começou a esboçar o plano em sua mente. Sabia que não seria fácil. Precisaria de um disfarce convincente, e o mais importante, teria que aprender a se comportar como uma empregada para não levantar suspeitas. Em uma conversa casual, Vanessa perguntou a Clara sobre as novas contratações, fingindo interesse nos detalhes da rotina doméstica. Estamos pensando em contratar mais alguém para ajudar na cozinha, senhora, disse Clara. Com o senhor Gustavo viajando tanto, a casa tem ficado meio desorganizada. Vanessa ouviu atentamente, vendo ali uma oportunidade para o seu plano. Nos dias seguintes, a ideia continuava a amadurecer. Vanessa começou a se imaginar no papel, a se questionar se teria coragem de levar aquilo adiante. Era um movimento arriscado, mas Vanessa sentia que precisava tomar uma atitude. Gustavo nunca notaria. Ele anda tão distraído, murmurou para si mesma, cada vez mais convencida de que essa era a única maneira de desmascarar o que estava por trás do comportamento do marido. Vanessa ainda não estava pronta para colocar o plano em prática, mas sabia que o momento estava chegando. Cada vez mais convencida de que Gustavo escondia algo, ela se preparava para uma mudança radical. A vontade de descobrir a verdade começava a se sobrepor a qualquer hesitação ou medo. Agora, tudo o que faltava era o momento certo para agir. Vanessa estava decidida.
A inquietação e o peso da dúvida eram mais do que ela podia suportar, e o plano que parecia insano no início agora se tornava sua única opção. Ela sabia que precisaria de ajuda para se transformar de forma convincente, e havia apenas uma pessoa em quem confiava o suficiente para compartilhar aquele segredo: Sandra, uma maquiadora de renome que se tornará uma amiga ao longo dos anos, atendendo Vanessa em eventos importantes e momentos de glamour. Vanessa agendou um encontro discreto no estúdio de Sandra, longe de qualquer lugar onde pudesse ser reconhecida. Sandra, preciso de um favor, mas é algo muito delicado, começou Vanessa, com um tom de voz que misturava tensão e determinação. Sandra, sempre atenta aos detalhes, percebeu imediatamente que Vanessa estava diferente. Claro, Vanessa. O que você precisa? Pode contar comigo, disse Sandra, intrigada. Vanessa respirou fundo e explicou todo o plano, desde as suspeitas sobre Gustavo até a ideia de se disfarçar de empregada para observar de perto o comportamento do marido. Eu sei que parece loucura, mas eu preciso saber a verdade, desabafou Vanessa, enquanto Sandra ouvia em silêncio, com os olhos arregalados. Meu Deus, Vanessa, você é corajosa e um pouco louca, disse Sandra, finalmente quebrando o silêncio. Mas eu te ajudo. Vamos transformar você para que ninguém consiga te reconhecer, nem mesmo Gustavo. Sandra pegou uma caixa de maquiagem profissional e começou a listar tudo o que precisariam fazer: lentes de contato para mudar a cor dos olhos, uma peruca para deixar o cabelo liso e discreto, e uma maquiagem que alterasse completamente as feições de Vanessa. Mas você vai precisar de roupas adequadas. Eu imagino que no seu closet não tenha nada que pareça com o uniforme de empregada, brincou Sandra, tentando aliviar a tensão. Vanessa riu pela primeira vez em dias. Você está certa? Não tenho nada assim, mas preciso que seja um uniforme que não destrua a casa. Algo chique, mas que ainda pareça de uma funcionária. No dia seguinte, Vanessa saiu para comprar o uniforme. Entrou discretamente em uma loja especializada em trajes de serviço de luxo e escolheu um vestido preto simples, com um avental branco impecável, semelhante aos que as outras empregadas da casa usavam. Vanessa olhou para o reflexo no espelho do provador e pela primeira vez se imaginou no papel que estava prestes a assumir. Finalmente, no dia marcado para colocar o plano em ação, Vanessa se encontrou com Sandra novamente. O processo de transformação levou horas. Vanessa sentou-se diante do espelho enquanto Sandra aplicava uma maquiagem que esculpia suas feições, deixando-a quase irreconhecível. Colocaram lentes de contato castanhas, apagando o brilho azul natural dos olhos de Vanessa. Em seguida, uma peruca longa e lisa cobriu seus característicos cachos, mudando completamente a moldura de seu rosto. Quando Sandra terminou, Vanessa se levantou e se olhou no espelho. A mulher que olhava de volta era outra pessoa, alguém que poderia passar despercebida pelos próprios corredores de sua casa. Pronto, Vanessa, disse Sandra, satisfeita com o resultado. Você está irreconhecível. Se eu não soubesse que é você, diria que estou diante de uma nova funcionária. Vanessa agradeceu e, cheia de nervosismo e expectativa, retornou para casa antes que Gustavo chegasse da viagem. A noite caiu, e Vanessa, agora no papel de uma nova empregada, se posicionou estrategicamente na sala, organizando objetos de decoração como se estivesse apenas cumprindo sua função. O som da porta se abrindo ecoou pela casa, e logo Gustavo entrou, ainda falando ao telefone, sem perceber imediatamente a presença da nova figura. Quando finalmente notou Vanessa, ele ficou intrigado. Boa noite, disse Gustavo, olhando para Vanessa de cima a baixo com curiosidade. Você deve ser nova aqui? Qual o seu nome? Vanessa ergueu os olhos para ele, mantendo uma postura humilde e nervosa. Boa noite, senhor. Sou Paula, a nova empregada, respondeu, modulando a voz para soar mais simples e distante de seu tom habitual. Gustavo parecia satisfeito com a resposta e continuou a conversa sem suspeitar de nada. E onde está minha esposa? Não a vejo desde que voltei, perguntou Gustavo casualmente, enquanto tirava o paletó e o jogava sobre uma cadeira. Vanessa se preparou para o que sabia que seria uma das mentiras mais difíceis de contar. A senhora Vanessa teve que viajar, senhor. Ela disse que não quis interromper seus negócios, então pediu para que eu lhe informasse quando o senhor chegasse, disse Vanessa, mantendo a voz serena e sem olhar diretamente para ele. Gustavo balançou a cabeça, parecendo aceitar a explicação sem questionar. Sempre preocupado em não me atrapalhar, disse ele com um sorriso despreocupado. Bem, espero que ela esteja bem. Se precisar de algo, me avise.
Gustavo seguiu para seu escritório, e Vanessa ficou parada por alguns segundos, tentando controlar a onda de emoções que a invadia. Ela havia conseguido passar despercebida, mas sabia que aquele era apenas o início de um perigoso jogo de mentiras. Agora, a verdadeira prova começaria, e Vanessa estava pronta para descobrir o que realmente se passava na vida do homem que um dia jurou amá-la. Nos dias que se seguiram, a casa tornou-se um palco para o teatro cruel que Vanessa se via obrigada a encenar. Gustavo, completamente alheio à verdadeira identidade da nova empregada, continuava a mostrar o que Vanessa temia ser seu verdadeiro caráter. Ele se tornava cada vez mais atento e sedutor em suas interações com Paula, aproveitando todos os momentos em que se encontravam a sós pelos corredores da mansão ou nos ambientes mais reservados, como a cozinha ou a biblioteca, onde Vanessa, disfarçada, mantinha-se sempre ocupada com alguma tarefa doméstica. Gustavo, com seu sorriso fácil e charme natural, começava conversas aparentemente inocentes que rapidamente se tornavam cheias de insinuações. Você trabalha muito bem, Paula, dizia ele, encostando-se à bancada da cozinha enquanto Vanessa lavava algumas taças de cristal. Raro encontrar alguém tão dedicada hoje em dia. Vanessa se limitava a sorrir timidamente, escondendo a indignação que fervia dentro de si. Gustavo se aproximava cada vez mais, a cada dia ficando mais ousado. Em uma tarde tranquila, quando a casa estava vazia, Gustavo encontrou Vanessa sozinha na biblioteca, organizando livros em uma estante. Ele entrou em silêncio, e Vanessa só percebeu sua presença quando ele já estava muito perto. Você é diferente, Paula, disse Gustavo, com um olhar que misturava admiração e desejo. Vanessa tentou se afastar discretamente, mas Gustavo segurou seu braço com um toque leve, mais firme. Você tem algo especial, algo que me atrai de um jeito que eu não consigo evitar. Vanessa sentiu o coração disparar, mas não pelo toque do marido. Era uma mistura de raiva, tristeza e um profundo desgosto pelo homem que ela achava conhecer tão bem. Obrigada, senhor. Eu só estou aqui para fazer meu trabalho, respondeu Vanessa, tentando manter a compostura. Mas Gustavo não recuava. A cada dia, ele parecia mais decidido a conquistar Paula, sem sequer imaginar o jogo perigoso que estava jogando. As conversas se tornaram cada vez mais íntimas e as investidas mais audaciosas. Gustavo passava pelo corredor apenas para ver Vanessa e trocava palavras que soavam como flertes. Em um momento, ele chegou a tocar de leve o ombro dela, elogiando seu perfume e a delicadeza com que cuidava da casa. Vanessa mantinha a pose, fingindo timidez, mas anotava mentalmente cada detalhe, cada vez mais ciente de que Gustavo com quem ela se casara era uma ilusão. Certo dia, Gustavo a encontrou novamente na cozinha. Vanessa estava de costas, lavando pratos, quando sentiu a presença dele se aproximando. Ele encostou-se na bancada, observando-a por alguns segundos antes de iniciar a conversa. Paula, começou Gustavo, dessa vez em um tom que deixava claro que havia ultrapassado qualquer limite de respeito. Não sei se você percebeu, mas eu gosto muito de você. Não só como empregada. Eu sinto algo de diferente. E gostaria de saber se você sente o mesmo. Vanessa parou o que estava fazendo, sentindo que aquele era o momento que vinha adiando, mas que sabia que um dia teria que chegar. Ela se virou lentamente, encarando Gustavo com um olhar que misturava dor e determinação. Senhor, acho que chegou a hora de você saber a verdade, disse Vanessa, tirando lentamente a peruca e revelando seus cabelos naturalmente cacheados. Em seguida, retirou as lentes de contato, deixando que seus olhos azuis, inconfundíveis, encarassem Gustavo. O sorriso de Gustavo sumiu instantaneamente, e a expressão em seu rosto passou de surpresa para um horror profundo. Vanessa gaguejou Gustavo, dando um passo para trás como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. Ele levou a mão à boca, incapaz de acreditar no que via. Você, o tempo todo. As palavras se enrolavam em sua boca, e ele olhava para Vanessa como se estivesse diante de um fantasma. Vanessa, agora sem o disfarce, manteve-se firme, deixando transparecer toda a mágoa que sentia. Sim, Gustavo. Sou eu. Sua esposa. A mulher que você jurou amar e respeitar, disse Vanessa, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que cortava o ar. Eu me disfarcei para descobrir quem você realmente é, e agora eu sei. Um homem infiel, desonesto e que não respeita os próprios votos de casamento. Gustavo tentou se aproximar, as mãos tremendo, mas Vanessa ergueu a mão para detê-lo. Não se aproxime. Eu já vi o suficiente. Gustavo, desesperado, tentou se justificar.
Vanessa, me escute, por favor. Isso tudo foi um erro, eu estava confuso, e isso não significa nada. Mas Vanessa não estava disposta a ouvir desculpas vazias. Ela havia passado tempo suficiente observando o verdadeiro Gustavo, o homem por trás da máscara de marido perfeito, e não havia mais volta. O que não significa nada é o nosso casamento, Gustavo. Por que você o destruiu com suas próprias ações? Nos dias que se seguiram, Vanessa agiu com a mesma precisão e elegância com que sempre lidou com tudo em sua vida. Com todas as provas da traição reunidas, ela iniciou o processo de divórcio. Gustavo, envergonhado e perdido, tentou reverter a situação, mas a verdade já havia sido exposta. No tribunal, as provas foram esmagadoras. Fotos, gravações e testemunhos foram apresentados, e Gustavo não teve como se defender. A traição comprovada, as mentiras reveladas, ele havia perdido muito mais do que uma esposa. Perderia tudo o que havia construído. O divórcio foi devastador para Gustavo. Por causa das cláusulas estabelecidas no contrato prenupcial e da traição confirmada, Gustavo perdeu todos os direitos sobre os bens do casal. A mansão, os carros, as contas bancárias, tudo ficou com Vanessa, que havia sido a vítima de suas ações desleais. Gustavo, outrora um homem poderoso e confiante, agora se via despojado de tudo, reduzido a uma sombra do que fora, forçado a recomeçar do zero. Vanessa, por outro lado, renasceu das cinzas de um casamento destruído. Livre das mentiras e do peso de um amor traiçoeiro, ela passou a investir em si mesma. Retomou projetos antigos, viajou, conheceu novas pessoas, acima de tudo, redescobriu a força e a independência que sempre estiveram dentro dela. As festas sofisticadas e os eventos de gala ainda faziam parte de sua vida, mas agora eram acompanhados de um sorriso genuíno e de um brilho nos olhos que nunca mais se apagaram. Gustavo, distante e isolado, tentava juntar os pedaços de sua vida fragmentada, mas as consequências de suas escolhas o perseguiriam para sempre. Enquanto isso, Vanessa seguia em frente, vivendo cada dia com a liberdade e a felicidade que havia redescoberto. O que começou como uma traição dolorosa se transformou em uma lição de resiliência, e Vanessa provou para si mesma que, apesar de todas as aparências, ela era mais do que uma esposa, era uma mulher forte, determinada e, acima de tudo, feliz. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!